Obrigado pela dica, João. Assim é melhor. Então, temos estado a estudar o Evangelho de João. Nós hoje iremos entrar no segundo capítulo daquilo que o apóstolo João deixou para nós. E à medida que vamos estudando e lendo o Evangelho, eu queria vos convidar a fazer uma espécie de um exercício mais ou menos da seguinte forma: considerando-nos nós leitores de João, obviamente conhecemos já e temos acesso, pela graça de Deus, a outros livros do Novo Testamento, portanto temos acesso ao Antigo Testamento e a outros livros do Novo Testamento, mas como que eu queria vos convidar, nós de certa maneira quase não estarmos sempre a apelar à nossa memória o que dizem outros lugares do Novo Testamento, mas que fizéssemos um exercício de sermos leitores deste Evangelho, como que nos limitando a um conhecimento que seria razoável termos já do Antigo Testamento, não é? De alguma forma familiarizados com o Senhor já tinha deixado, tendo na nossa mente que houve uma série de acontecimentos novos, relativamente novos, e João está a relatar isso. Obviamente, nós iremos ver que outros livros do Novo Testamento concordam aqui com o Evangelho, mas como que nós vamos conhecendo quem é Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, vamos conhecendo isso lentamente à medida que João vai escrevendo. Portanto, é um exercício complicado, porque normalmente nós já sabemos o fim da história, portanto, é a mesma coisa que nós vamos ver um filme, mas já conhecemos a história toda. Então, aqueles momentos de suspense ou qualquer coisa não existem, que a gente já sabe que afinal o herói sai vencedor. Mas a ideia é nós irmos no Evangelho, irmos procurando compreender aquilo que João nos vai dando a conhecer da vida de Jesus, do seu propósito em vir a este mundo. Então, para recordar, e eu acho que no fim este versículo vai ficar bem decorado, João escreve estes sinais, portanto há uma série de sinais que Jesus faz e que João registra, não todos, alguns, para que nós possamos crer que Jesus é o Messias, é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, possamos ter vida no seu nome. Importante aqui destacar, 2 vezes aparece a palavra crer, aparece aqui a palavra que eu meti, sinais, porque ela vem no versículo anterior e apenas por uma questão de não ter aqui texto demasiado, só pus o versículo 31 e coloquei a palavra sinais aqui porque diz estes. No versículo 30 é mencionado que Jesus fez muitos outros sinais, e então 2 vezes a ideia da palavra crer. E quem é Jesus? Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, e através dele, de crendo nele, nós temos vida no seu nome. Este é o propósito do Evangelho. Uma divisão simples, dividindo o Evangelho em 4 porções. Temos um início, um prólogo, talvez uma introdução, se quiserem usar essa palavra, os primeiros 18 versículos, e depois o último capítulo como um epílogo, uma conclusão de tudo aquilo que João disse. Então, no meio temos do versículo 19 do capítulo 1 até ao capítulo 12, uma série então selecionada de sinais e discursos que Jesus faz. Ele anda na rua, fala com pessoas, tem alguns sinais, e depois do capítulo 13 até ao 20, as coisas precipitam-se em direção à cruz, e Jesus tem um momento, digamos que mais privado, com os seus discípulos, que João registra esses momentos. Então há um texto em que Jesus fala, dá instruções aos seus discípulos, que depois irá então acontecer com a sua morte e ressurreição. Então uma forma fácil de nós podermos olhar para este Evangelho. Palavras que nós já vimos, algumas palavras temáticas bastante importantes, temos como vida, testemunho, o conceito de mundo, glória, luz, a verdade no sentido genuíno, ou a última verdade, que é Cristo Jesus, o conceito de crer e a ideia de verdade. Portanto, estas palavras temáticas vimos no tal prólogo, nos primeiros 18 versículos. Também, ali no primeiro capítulo, no resto do primeiro capítulo, fomos também apresentados a 4 abordagens diferentes, digamos assim,
que as pessoas se dirigiam a Jesus. Isso, de alguma forma, também mostra quem Jesus é. O Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, no versículo 34, como Mestre, o Rabi, como Messias, ou Ungido, ou Cristo, Jesus o Nazareno, que foca também a sua humanidade, o Rei de Israel e Filho do Homem, talvez uma referência escatológica à vinda de um ungido. Então nós tínhamos estado a ver o primeiro capítulo, que, desculpa, eu não passei slide, peço imensa desculpa. Temos agora aqui. Nós tínhamos estado então a ver este primeiro capítulo, onde as pessoas se dirigem destas diversas formas a Jesus, e ele estava ali, João estava a narrar o seu relacionamento, o relacionamento de Jesus com João Batista. Há um testemunho de João Batista, afirmações que João Batista faz, e também os primeiros discípulos. Isso acontecia no sul, perto, onde o Rio Jordão quase fica bem mais perto do Mar Morto. Era ali então que João batizava, e é ali que nós temos o testemunho de João Batista. Então, estou a tentar aqui indicar no mapa, portanto seria algures nesta região, onde João estaria a batizar de um ou do outro lado do rio, e então o testemunho, este é o Cordeiro de Deus, terá sido dado ali. Passado este momento, então nós lemos que João narra que Jesus agora ia para a Galileia, portanto ainda há ali uma conversa com alguns discípulos. Então temos aqui um mapa da Galileia e Jesus fez aquele percurso agora ao longo do Rio Jordão para o norte, talvez indo por aqui, atravessando esta zona. Então temos esta província, a cor de laranja. Então isto seria a província da Galileia, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, aqui Nazaré, onde então era entendido que Jesus seria natural, chamado Jesus de Nazaré. Entramos no capítulo 2 e então nós lemos que ia haver bodas, um casamento em Caná da Galileia, e é aqui que nós nos situamos. Portanto, tudo isto é uma província da Galileia e Caná então seria ali. E este capítulo 2, então nós somos aqui apresentados ao início do ministério de Jesus. É uma secção bem mais longa, nós não vamos vê-la toda hoje, ela vai desde o capítulo 2 até ao capítulo 4, hoje iremos só ver o capítulo 2, mas há aqui alguns temas, há 5 temas bastante interessantes que são abordados em todo este capítulo, em toda esta secção. No capítulo 2, os primeiros 12 versículos que iremos ver hoje, então temos a questão nas bodas de Caná, um contraste, um contraste entre os rituais de purificação que os judeus tinham e estão ali representados nas tais talhas de água em que eles usavam como ritos de purificação, estavam presentes naquele casamento, em contraste com vinho, a transformação que Jesus fez. Depois temos o restante do capítulo, de uma forma mais simples, temos ali então a questão à volta do templo, a purificação do templo, Jesus afirmando que se destruírem o santuário, ele próprio o reconstruirá. Depois temos no capítulo 3 a conversa com Nicodemos e o tema do novo nascimento, ou nascer do alto. No capítulo 4 estamos agora já em Samaria, com a mulher e a questão do poço de Jacó, e temos depois, no capítulo 4, ainda na mesma conversa, mas um contraste acerca da questão de adoração a Deus em Jerusalém, será que será em Gerizim? E Jesus aponta um novo caminho que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Hoje, então, iremos estar a estudar o segundo capítulo, e há aqui 3 partes bastante importantes. A primeira, então, as bodas em Caná; na segunda, as questões em torno do templo, e depois, no fim,
uns poucos versículos que estão ali mal escritos, não é do 13 ao 22, mas será do 23 ao 25. Eu tentarei corrigir isso. A última parte, fé inadequada, dos versículos 23 ao 25. A primeira parte, bodas em Caná. Então, eu não sei se algum de vocês poderia abrir o microfone e ler este texto para nós. Alguém com uma boa leitura, por favor? Se não, eu terei que ler. Não, eu posso ler. Eu posso ler. Obrigado. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ok, obrigado. É interessante e sempre me impressiona a forma como Jesus inicia o seu ministério neste mundo, manifestando, então, como João termina aqui, manifestou a sua glória de uma forma discreta, simples. Aliás, é uma das características que eu acho interessante neste texto, é que quase não consigo perceber onde é que aconteceu, quando é que aconteceu o milagre, e fico às vezes a imaginar, se eu estivesse lá, se eu teria visto algum milagre, porque lendo a forma como o João tem o texto escrito, não se vê milagre nenhum. Há água que é colocada, há água que é transportada, a água que é tirada, e o comentário que vem é: o vinho é excelente. Os talhas eram de pedra. Eu acho que os meus olhos gostavam de ver a água começar a ficar escura e ser transformada em vinho, mas parece que isso afinal ninguém viu. Houve movimentações de água e alguém depois disse que o vinho era de excelente qualidade. Quando o milagre aconteceu, em que momento? João não deixa isso explícito. E há uns outros tantos sinais que acontecem no Evangelho de João que quase que são imperceptíveis, digamos assim, à vista. Não todos, mas algumas coisas aqui interessantes neste primeiro momento em Caná da Galileia. Eu não vou ter, pronto, não temos tempo para entrar, a questão do casamento, a importância, a vida familiar, obviamente. Temos aqui algumas coisas que eu vou passar rapidamente, mas não é por não serem importantes. Eu acho que isso é fácil localizarmos. Já percebemos que João inicia o Evangelho igual ao livro de Gênesis, no princípio. Aqui nós temos agora a manifestação de Deus entre os homens, igualmente no casamento. E nós notamos também em Gênesis que é Deus que institui o casamento. Então, esta intervenção de Deus no livro de Gênesis a criar todas as coisas, João iniciando o Evangelho da mesma forma, e agora temos aqui esta manifestação da glória de Deus, onde, no ambiente de vida familiar, onde está um casamento, concorda com aquilo que está também em Gênesis, que Deus, depois da criação, ter criado o homem e a mulher, Deus
instituiu o casamento, deu regras, não ordens para a vida familiar, e João relata também esse padrão e a maneira como Jesus é desta forma também, sendo então o seu primeiro sinal. Tem ali João 20:31, não vamos ler, eu creio que estará nas vossas memórias, mas é o versículo anterior ao que eu tinha mostrado no início, então, que Jesus fez muitos outros sinais para que, desculpe, é o versículo que eu mostrei no início, aliás, Jesus fez muitos outros sinais, mas João relatou estes para que nós cresçamos que Jesus é o Filho de Deus e crendo possamos ter vida no seu nome. Então, se nós estamos aqui perante um sinal de Jesus, a mensagem principal que está aqui, e cabe agora nós descobrir, mas ela tem a ver com quem Jesus é e eu ter vida no seu nome. Eu posso tirar muitas lições daqui, lições para a vida familiar, posso tirar lições para vinho de boa qualidade, seja qual for a lição que eu tire, mas elas nunca vão ser as centrais. A lição central que eu tenho aqui tem que estar de acordo com João 20, 30, 31. João 20, 30 e 31. João selecionou isto para que eu lendo, eu creio quem é Jesus. E crendo nele, eu tenha a vida eterna. Então, de alguma forma, isto que nós temos aqui do versículo 1 até ao versículo 11 tem a ver principalmente com vida eterna. Podemos pensar apenas que é uma questão de um casamento, mas segundo o que João explica, ele próprio, isto tem a ver com vida eterna. Notamos aqui algo muito interessante, a questão do relacionamento dele com a sua mãe. Não sabemos se era um casamento de alguém familiar, era possível que eles estivessem envolvidos na preparação do casamento, não temos essa informação, mas a forma como Jesus responde à sua mãe dizendo: mulher, que tenho eu contigo, não é falta de educação, não é rude, mas também não é a linguagem que um filho iria usar para a sua mãe. Num ambiente cultural de amor, relacionamento mãe-filho, Jesus está a tratar Maria com toda a dignidade, com todo o respeito, toda a benevolência, usando aquela expressão, mas de certa maneira aquela questão de laço familiar como que está a ser cortada, como nós já vimos, como também lembramos em outros evangelhos, quando lhe é dito, está lá fora a tua mãe e os teus irmãos. E Jesus diz, olha, esses mãe e irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Esta expressão aqui que nós temos, mulher, é também a mesma expressão que Jesus usa na cruz, quando no momento em que ele fala com o discípulo, dizendo, tens aí a tua mãe, está aí o teu filho, é a mesma expressão que João usa. E o que é interessante aqui é o contraste que está a acontecer na forma como Jesus faz este milagre. Então, há um banquete, há o costume do vinho, isto por vezes poderia até durar uma semana, e portanto é bem provável que faltasse a questão aqui do vinho. Mas qual é o meio, qual é o local que Jesus escolhe para fazer isto? Ele vai precisamente buscar uns vasos de pedra que levariam cerca de 500 a 700 litros cada um, portanto estamos a falar de uma grande quantidade de vinho, e é aí que ele vai transformar a água em vinho. Ele manda colocar água e depois, quando vai ser dado ao tal mestre de sala, ele diz que aquele vinho é de excelente qualidade. Eu não queria usar aqui uma palavra muito rude, mas quase que choca aquilo que Jesus está a fazer. Vasos de pedra com água para um ritual sagrado, religioso de purificação, o que é que Jesus vai colocar ali dentro? O que é que vai estar ali dentro? Vinho. Quase que dava vontade, se eu fosse um judeu daqueles muito puritanos, dizer, não ponham vinho aí. Esse vaso não é sagrado, mas é quase. Isso é para um ritual de purificação. Então, vão pôr vinho aí, onde depois vai-nos ter uma trabalheira para lavar o vaso, tirar todo esse aroma a vinho, cheiro a vinho, e são vasos para rituais de purificação. Estão a sujar isso. Mas Jesus, de facto, o que está a acontecer, o reino de Deus está a chegar. E vem substituir esses velhos rituais de purificação. A verdadeira purificação está a chegar, acontece através
da morte de Jesus. O perdão dos pecados está a chegar da humanidade. Eu ser purificado não vai acontecer mais através de lavar as mãos em taças com água. Esse tempo está a chegar ao fim. Há uma nova coisa que está a chegar. E é interessante que há uma referência em Isaías acerca do Messias, do reino de Deus, que traria abundância, traria alegria e vinho, que é ali também mencionado, vinho de boa qualidade. Jesus também diz que a sua hora não é chegada. E esta é uma expressão que acontece várias vezes, a questão da hora no Evangelho de João. Em 7:30, por exemplo, nós lemos de novo que procuravam prender, mas ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegada a sua hora. De novo, nós temos no capítulo 8, versículo 20, ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Mais à frente, o texto muda. E agora nós lemos em João 12, 23. Eu quero que notem aqui a tal mudança. Portanto, aquela divisão que eu mostrei no início do Evangelho de João, tendo o prólogo e os primeiros capítulos até ao 12, em que há uma série de discursos e sinais de Jesus. A partir do 13 há uma mudança, Jesus fala aos discípulos e as coisas precipitam-se para a cruz. E é precisamente o capítulo 12 que faz essa transição. E agora o discurso, em vez de ser ainda não é chegada a minha hora, passa a ser é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E a partir do capítulo 12, a frase repete-se no 12:27, que direi eu, Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. E de novo, nós temos, mais à frente no versículo 1 do capítulo 13, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então, é interessante notar estas mudanças que João vai registando. E depois, em João 17, nós temos: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Okay. Quando Maria estão ali naquele casamento e pede para Jesus intervir, não é ainda a sua hora chegada de ele ser glorificado. E eu quero que notem aqui o contraste, não consigo agora pôr de novo o texto atrás, mas o fim deste texto que nós lemos diz que Jesus mostrou assim a sua glória. É a forma como João escreve o versículo 12. Eu vou ler, porque vai ser difícil voltar ali com os slides atrás, mas no versículo 12 diz, aliás, o versículo 11, com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Mas a forma última como Jesus irá mostrar a sua glória, quando chegar, no dizer de João, a sua hora, é quando ele estiver na cruz e dará a sua vida por nós, pelos seus discípulos, por todos aqueles que crerem nele. Então o que temos aqui é uma mudança como uma mudança de um sistema que havia antigo, que está a ser substituído pela alegria que vem do reino de Deus. Um comentarista que está também ligado, ele já partiu para o Senhor, mas ele estava ligado às igrejas de irmãos. Ele escreveu assim: Cristo veio ao mundo para cumprir e encerrar a ordem antiga e substituí-la por um culto novo, em espírito e em verdade, que excede o antigo. Então, todo o sistema de ritual de adoração e de purificação está a chegar ao fim neste momento e está a entrar como que uma antecipação de bodas, de banquete do reino de Deus, onde rituais de purificação humanos que não conseguem tirar pecado, passam a ser como que não são mais, não queria dizer válidos, mas não estão mais adequados. Há algo novo que está a entrar e isso é pelo Espírito, e aí nós temos então essa presença de Jesus com vinho, mas vinho bom, num banquete, junto de um casamento de seres humanos que ele criou,
trazendo então esse sinal de alegria, de bênção do reino de Deus no ambiente da família. Depois temos, do versículo 12 até ao versículo 22, a questão do templo. E tinha aqui o texto do templo. Eu vou pedir para alguém ler, por favor, os versículos 12 até 22. Por favor, não leiam aqui porque está trocado o slide. João 12, do versículo 12 até ao 22. Eu posso ler. Obrigado. Então, versículo 12. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Entretanto, próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus a Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Ok, obrigado. Então, aqui é difícil nós evitarmos este texto de Malaquias 3, capítulo 1, versículo 1 até ao versículo 3. Malaquias é um dos últimos profetas do Antigo Testamento, então tinha acontecido o exílio, o povo tinha regressado do exílio, já tinha havido o que está narrado nos livros de Esdras e Neemias, a reconstrução do segundo templo, e parece que, pelo menos aparente inicialmente, há uma vontade de que o povo se arrependa, ande junto com o Senhor, volte àquilo que estaria no Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mas começamos a perceber pela mensagem do profeta que há desvios, as pessoas continuam a afastar-se do Senhor. Então, nestes versículos de Malaquias, o Senhor diz assim: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Há aqui um conceito da vinda do Senhor ao seu próprio templo e que vai trazer juízo, mas também a ideia de purificação. E, de facto, o que está aqui a acontecer neste momento na narrativa que João nos dá é precisamente isso, a purificação do templo. O que estava a acontecer é por uma questão, digamos até de conveniência, aquele espaço envolvente do templo, então ele estaria cheio de comerciantes que estariam a vender animais para os sacrifícios, alguns que estariam então a tratar de câmbio, queria facilitar os pagamentos, tudo isso com uma ideia louvável de adorar ao Senhor, mas tudo isso estava a sair fora daquele propósito. Zacarias também tem um texto em 14:21 que diz que naquele dia não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Então nós temos aqui esta questão do templo como local de adoração, mas que acabou por se tornar
local de outras coisas. E Jesus vai, expulsa, sabemos que há ali, de certa maneira, alguma violência, digamos assim. Jesus derriba as bancas, e o que é mais interessante é aquilo que depois vem a seguir, aquela conversa que Jesus tem acerca de derrubarem o templo, e ele iria reedificar. Notem de novo aqui a ideia de sinal. Nós tivemos no versículo 11, na conclusão das bodas em Caná, que Jesus deu assim início aos seus sinais, e agora nós temos no versículo 18, perguntaram-lhe depois os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Ou seja, se ele está a expulsar os judeus, os comerciantes, digamos assim, os cambistas, que sinal é que ele vai mostrar de que tem autoridade para fazer aquilo? E a forma como Jesus diz é bastante interessante. Eu queria chamar a atenção para 2 detalhes, aqui no versículo 14 e 15, e também no versículo 19 e 20. Nos versículos 14 e 15, hão de notar que diz: encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também cambistas assentados. Então nós temos ali, no versículo 15 também, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Quando nós temos ali a ideia de templo, é uma palavra que está a incluir uma área bem mais alargada aos pátios e outras construções que havia no lugar no pátio, digamos assim, exterior, onde estaria construído o templo. Depois, no versículo 19 e 20, a palavra que João usa não é templo. Nós lemos: Jesus respondeu, isto no versículo 19, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? E versículo 21, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Esta palavra agora, santuário, de facto, ela refere-se agora mais à casa propriamente do templo, que incluía o vestíbulo, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Seria mais especificamente o local onde estaria ali a presença de Deus. E é interessante que agora Jesus, ao dizer estas palavras, pelo menos é o que João registra, no versículo 21, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, quando temos esta ideia de santuário, derribem este santuário, não é uma referência ao edifício, que sim foi derrubado. Mais tarde, no ano 70, o templo é destruído, mas João diz que Jesus está a referir ao seu próprio corpo. Ou seja, se nós nas bodas em Caná nós temos uma mudança de um antigo sistema de rituais e purificações com lavagem de mãos, e Jesus substitui aquelas vasos de pedra por vinho, que anunciam a vinda de uma nova dimensão do reino de Deus, agora parece que até o próprio local da presença de Deus está a mudar. Notem que no prólogo que nós lemos já, diz que o verbo, no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aquela expressão habitar era a palavra usada para o tabernáculo, habitar em tenda, e trazia à imagem a presença do tabernáculo no deserto, Deus habitando no meio do seu povo. Agora, nos dias de Jesus, estava lá o templo, mas parece que agora que Jesus está a dizer que o templo, o verdadeiro templo, é o seu próprio corpo. Para eles, se derribarem aquele santuário, em 3 dias, ele será reedificado. As pessoas não entenderam do que ele falava, nem os próprios discípulos, porque, diz o versículo 22, quando depois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele disseram isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Ou seja, aqui a questão do lugar sagrado,
do espaço sagrado, daquilo que é sagrado, está a mudar também. Até ali havia um espaço, o templo, aquilo era o sagrado, passa a ser diferente. O local da habitação de Deus não é mais uma casa de pedra, feita por mãos humanas. Aliás, Salomão, na sua oração, já tinha antecipado isso. Deus não pode estar confinado a uma casa feita por mãos humanas. O Deus criador do universo não pode ficar a habitar um espaço que nós vamos criar. E Jesus é esse espaço, o local onde reside toda a plenitude de Deus, como nós lemos em outros lugares do Novo Testamento. Nele é que reside toda a plenitude. Então a ideia de santuário, de espaço sagrado, está a mudar. E isto, de certa maneira, é um choque para a cultura judaica. E eu receio que nós ainda hoje, derivado das nossas influências e tradições e passados, ainda oscilamos um pouco neste conceito de haver um espaço sagrado. Mas quando nós chegamos ao Novo Testamento, o local perfeito da habitação de Deus, com toda a plenitude, é Cristo Jesus. E a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Havia uma dimensão em que havia algo material onde Deus habitava. Havia uma época em que certos gestos, certos movimentos rituais purificavam a pessoa. Agora não, o sangue de Jesus Cristo é que purifica. O local da habitação de Deus é Ele próprio. O templo do Espírito é a igreja. A ideia de haver um espaço sagrado onde nós nos reunimos para cultuar a Deus deixou de existir. Esse espaço sagrado agora passa a ser o próprio Cristo morto e ressurreto. E nós temos essa presença também divina em nós através da presença do Espírito Santo. Por último, estes últimos versículos são bastante interessantes. Os versículos 23 a 25, é um pouco menos, eu vou ler. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E notem de novo aqui o uso da palavra sinais. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Algo aqui interessante neste texto. De novo, nós temos a questão da palavra sinais. João já tinha registado o primeiro sinal, as bodas em Caná. Aqueles vasos que eram usados para um ritual de purificação receberam vinho, havia ali vinho de boa qualidade, anunciando então esta nova época, esta nova dimensão do reino de Deus. E agora temos também um outro sinal, não há um milagre propriamente dito, mas uma afirmação de Jesus, quando lhe é pedido um sinal, ele como que pré-anuncia um sinal: derrubem este santuário, e em 3 dias eu reedificarei. Jesus está ali como que a antecipar a sua morte e a sua ressurreição passados 3 dias. E o santuário não é mais o templo. O santuário é o seu próprio corpo. Agora João diz que ainda houve mais outros sinais. E as pessoas, vendo esses outros sinais, creram no seu nome. E a mim quase que dá vontade de dizer: glória a Deus, as pessoas viram os sinais, creram em Jesus. Mas João parece que quer estragar a minha alegria. E em vez de dizer glória a Deus ou algo do género, ele diz que Jesus não confiava nas pessoas. Não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Esta ideia de crer em Jesus já tinha sido mencionada antes. Não sei se recordam, João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aprendemos neste prólogo que os que creem em Jesus, os que creem no nome de Jesus, têm o direito e são chamados filhos de Deus. Como é que agora João registra que creram no seu nome, mas Jesus não confia neles? Porque estes creram porque viram os sinais. Significa que quando houver sinais, não há mais fé.
E nós temos aqui um contraste entre aqueles de João 1,12, que são os que compreendem toda a mensagem do Evangelho, creem quem é Jesus e entregam-se a ele incondicionalmente, com um sinal, sem sinal, com milagre, sem milagre, percebem quem ele é, que veio morrer pelos seus pecados, entregar a sua vida, ressuscita para nos dar nova vida, entregam-se a ele, são chamados filhos de Deus. Há outros sim que creem que ele tem poder, creem que ele vem de Deus, creem que ele até faz coisas impressionantes que até nos dão jeito. Mas a esse Jesus não se confia, porque os conhece. Sabe que o que eles procuram não é a ele, ao perdão, vida eterna. Sabe que o que eles procuram são sinais. São coisas visíveis, palpáveis, mensuráveis. Ou, em outras palavras, procuram aquilo que ele pode dar, não procuram quem ele é. E cabe a mim agora, o leitor de João, que João vai jogar muito com esta ideia de crer, digamos que crer à moda de João 1,12 ou crer à moda de João 2,23, para que eu, como leitor, eu possa tomar a decisão. Como é que eu creio em Jesus? Eu creio em Jesus só porque há sinais? Ou eu creio em Jesus porque eu sei quem ele é? Que é o Filho de Deus, que a luz veio ao mundo, brilhou, e eu agora sei quem ele é, e ele é a vida, eu quero ter essa vida. Então entrego-me a ele também, incondicionalmente, sendo ele então o Senhor da minha vida. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E a minha oração é que nós que estamos agora aqui a ouvir, ou se um dia mais tarde alguém vier ouvir isto, é que a nossa crença esteja mais ligada a João 1,12 do que esteja ligada a João 2, à crença que é meramente baseada em sinais. Que o Senhor os abençoe. Muito bem, então vamos ter agora um momento em que em que vamos ser separados em 3 grupos, e nesses 3 grupos, cada grupo vai ter uma pergunta para responder. Vão ter lá um líder de grupo, por assim dizer. No primeiro grupo serei eu, no segundo grupo será a Ruth e no terceiro será o Pedro Costa, e vamos ter uma questão que todos juntos vamos procurar responder e depois partilhar com todos de uma forma muito breve. Então, vamos dividir-nos em grupos e vamos debater de uma forma aberta as questões que vamos ter lá, está bem? Vamos tentar logo de início escolher um porta-voz. Tentem escolher um porta-voz que não seja o líder do grupo, ou seja, para todos podermos participar, está bem? E falar. Então lá. Não sei quem é que nos está a dividir hoje, se é o Pedro, se é a Ruth. Olha, Ruth. Em que a nossa pergunta, eu vou dizer qual é a pergunta e depois vou passar a palavra ao nosso porta-voz, ao nosso irmão Beto. A nossa pergunta era: que boas tradições, como igrejas dos irmãos que somos, nos estão a impedir de saborear o bom vinho do reino dos céus? Isto está baseado naquela primeira parte do estudo, do versículo 1 ao versículo 11. O que podemos melhorar de acordo com o contexto dos nossos dias e o que permanece essencial? Humberto, a palavra é sua. Então, no nosso grupo, nós
falámos como alterar, muitas das vezes, a reunião, conduzir a reunião, noutros termos. Muitas vezes estamos sujeitos a um método de abertura com a oração, depois o cântico, ou vice-versa, e isso, alguns aspectos que poderão mudar, ou devem de mudar. A tradição na condução de um culto tem de mudar. Não por um ritual litúrgico, ou 100% um método sempre igual, não é? Mas efetivamente o método das reuniões pode mudar, alterando a ordem, iniciando com testemunho, mudando o que é, muitas das vezes, podemos isso puxar para 5, por assim dizer, não é? O método pode mudar, a mensagem do Senhor é que nunca muda. Também chegamos a essa conclusão que a mensagem tem que ser sempre a mesma, não é? Nosso irmão João Xavier contou que, de facto, muitas das vezes a casa de oração pode ser transformada noutras coisas, não é? Pode ser transformada num jantar de casais. Eu próprio disse que a casa do Senhor pode ser transformada também numa festa para crianças, onde nós podemos tomar o papel de palhaços e balões e trazer, que isso aconteceu lá em Belmonte algumas vezes, convidamos crianças, as mães das crianças vieram assistir a essa festa, tiveram connosco também ali um lanchezinho. Foi uma maneira de nós anunciarmos o Evangelho. Claro que todos estes encontros têm por perspectiva falarmos das coisas de Deus. Como ouvimos, o Senhor Jesus usou as talhas de água para vinho, não é? E isso, de facto, chocou aqueles que estavam talvez ali à volta. Mas o mais interessante disto é que elas foram usadas com uma finalidade. E às vezes nós também podemos usar a casa de Deus com uma finalidade, sei lá, poderá não ser na hora do culto, poderá ser uma atividade extra, um dia extra, poderá ser noutra ocasião que não seja do horário que está lá estipulado na porta ou na montra, não é? Deve haver sempre, de facto, esta possibilidade de mudarmos, de ao mesmo tempo colocarmos músicas nessas mesmas reuniões. Às vezes estamos agarrados à tradição, talvez seja um choque muitas igrejas fazerem isto, mas tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua finalidade. Eu acho que nós devemos arranjar sempre métodos diferentes para podermos alcançar os outros. Em geral, foi mais ou menos isto que falamos. Muito bem, irmão, obrigado. O grupo 2, que era o grupo da Ruth. Ruth, podes dizer o porta-voz, a vossa pergunta? Então, o porta-voz é o irmão José Água, que está aí. A nossa pergunta é: como é que devemos entender templo, casa de Deus, ou santuário, ou equivalente à luz de João 2, 12 a 22? E tendo a ideia, então, que habitar implica a ideia de morar no tabernáculo. Nós ainda estávamos no princípio da discussão quando mudámos, porque a pergunta estava muito interessante e tivemos alguma dificuldade inicialmente até conseguirmos perceber qual era a pergunta, pelo menos no meu caso. Mas o que nós acabamos por concluir é que com a vinda de Jesus e com a passagem que lemos hoje, há uma mudança, podemos dizer, para usar esta expressão radical, uma mudança de paradigma. Antigamente havia um espaço onde o Senhor se encontrava com o seu povo. Em primeiro lugar, Éden, o Senhor encontrava-se com as suas criaturas. Depois, no templo ou no tabernáculo, era o local onde ele se encontrava com o Senhor, com o seu povo. Era o local sagrado, o lugar santo. Mas com a vida de Jesus, tudo isto mudou, tudo isto está diferente. Por exemplo, houve um irmão que disse então, parece que acontece muitas vezes nos nossos cultos, quando nós dizemos, Deus está aqui na nossa casa, estamos neste momento a orar, e o Senhor está connosco, etc. E depois apagamos a luz, saímos, e parece que o Senhor fica lá, e nós vamos para a nossa vida. O que nós podemos dizer, ou aquilo que nós percebemos, é que onde é que está Deus? Não num lugar físico. Deus está connosco em todos os momentos e não apenas quando estamos na casa de oração. Isso deveria mudar a nossa forma de estar.
o nosso espaço de adoração, e aí falámos em diversos espaços de adoração em diversos lugares, mas uma das coisas que nós podemos dizer que será a conclusão do nosso grupo é que o nosso espaço de adoração não é um templo, não é um lugar, não é um espaço físico, mas é Cristo e o seu corpo, a sua igreja. Esse é que é o lugar da adoração. É só, se os irmãos estiverem presentes e quiserem acrescentar mais alguma coisa, por favor, estejam à vontade. Eu penso que podemos ter algum tempo para isso, mas porque a pergunta tinha bastante interesse e eu tive dificuldade em escrever, pronto, porque também estava a tentar pensar. E Obrigado, irmão Zé Água. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa do grupo? Se não, passamos ao grupo 3, grupo onde estava o Pedro Costa. Pedro, podes dizer a tua pergunta e compartilhar? Portanto, o nosso representante, o nosso irmão Paulo, de certa maneira, foi um representante à força. Mas a nossa pergunta era a diferença entre crer em Jesus e ser verdadeiramente crente. Portanto, isto tem a ver os que creem de acordo com o capítulo 2, versículo 23 e 25, onde falava realmente de algumas pessoas que criam nos sinais de Jesus, mas Jesus os conhecia verdadeiramente. E depois, comparado com os que creem em João 1,12, que realmente aí já fala daqueles que são chamados filhos de Deus, aos que verdadeiramente creem. E então, ainda continua mais uma pergunta onde diz como podemos usar a palavra crer quando anunciamos o Cristo ressurreto. Portanto, havia aqui duas perguntas, essa diferença e como é que também podemos associar o crer. Então era tudo baseado nessa situação de crer. Portanto, então o nosso irmão Paulo vai então dar essa resposta. Ok, vou tentar então. Então, relativamente às perguntas que o Pedro já leu, houve alguns comentários a estas perguntas e tirámos algumas conclusões, naturalmente. O Pedro começou por dizer que o crer em si pode ser o querermos demonstrar uma existência de alguém, neste caso de Jesus, não é? Ele até deu o exemplo de nós podermos querer demonstrar, por exemplo, através da história, a presença de Dom Afonso Henriques, que nos criou a nação. Mas este querer que nós falamos, esta diferença de querermos em Jesus ou sermos realmente, verdadeiramente crentes, pode ter esta diferença, ou pode levar a induzir-nos nesta situação. E crer verdadeiramente são aqueles que aceitam o Senhor Jesus e que creem, e este crer, no fundo, e resumindo aquilo que o Pedro disse, de alguma maneira transforma a vida das pessoas que creem, não é? Muda a vida das pessoas que creem verdadeiramente no Senhor Jesus. Comentámos também, ele comentou a segunda pergunta, que é como podemos partilhar a palavra crer quando anunciamos a ressurreição do Senhor Jesus aos outros. E ele partilhou que anunciar o crer, quando nós partilhamos com alguém a ressurreição de Jesus, implica não só a fé em crermos em Jesus, mas também uma esperança, não é? Quando comunicamos esta situação do Senhor Jesus e na fé que nós temos nele e daquilo que ele fez por nós, ele deixou-nos uma esperança de um dia também nós podermos viver com ele eternamente por aquilo que ele fez nas nossas vidas. O Alexandre também comentou, e ele disse que este crer demonstra que Jesus veio e que nos deu a salvação, e por crermos nele devemos fazê-lo sem qualquer outro interesse de sinais ou de outros meios, mas crermos em Jesus deve ser puramente fé e esperança também, sem termos qualquer interesse. E eu também comentei, dentro desta situação, que devemos crer realmente pela fé. Demos até o exemplo do caso quando Jesus ressuscitou e esteve com os discípulos. Houve um discípulo que teve dúvidas.
de que Jesus realmente tinha ressuscitado, que foi o caso de Tomé, não é? E que ele disse que só creria mesmo, só iria afirmar a sua fé se tocasse no Senhor Jesus, lá nas feridas do Senhor Jesus. E a conclusão que Jesus trouxe a Tomé é que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Portanto, este crer é aquela fé fundamentada no Senhor Jesus, no que Ele fez por nós e na esperança que Ele nos deixou para o futuro. Penso que mais ou menos foi isto que se disse. Obrigado também ao grupo 3 pela partilha. Eu não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, desculpe, do nosso grupo. Acho que foi um bom representante que tem que continuar. Anda malandro. Ok. Então, vou dar a oportunidade ao Paulo Oliveira para poder fechar o tempo, fazer alguma conclusão, dizer alguma nota final que queiras, Paulo. Perdão. Ok, então só em jeito de conclusão, eu queria os convidar a ver se conseguem mantendo na memória o que vimos desde o início do Evangelho até aqui. Portanto, nós vamos progredindo, capítulo a capítulo, talvez 2, 3 capítulos, mas convém ter em mente o propósito com que João escreve, que é a chave para nós entendermos todos os sinais que João descreve. Os temas do prólogo, então, à medida que vamos lendo, manter João 20, 30 e 31 na mente e os temas do prólogo na mente e começar a fazer sempre essas relações. Então, hoje, João já mexeu connosco em algumas coisas. A questão de que havia tradições, costumes que não são maus em si, eram até, faziam parte, alguns eram tradições, mas Jesus está a mexer com essas coisas do passado porque ele agora chegou, e então, em vez de haver rituais de purificação, coisas em que nós nos podemos apresentar a Deus, chegou o reino de Deus. E o texto que eu não li, mas tenho aqui, que é Isaías 25:1, começa o versículo 1, ao Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, te louvarei o teu nome. Portanto, isto é o profeta que está a falar ainda antes da invasão, que há uma mudança no livro de Isaías a meio, e tem aquilo que o Senhor vai fazendo, diz o versículo 5, como clagor de trombeta em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Portanto, está a falar das bênçãos, daquilo que Deus irá fazer. E no versículo 6, o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Portanto, está a antecipar o tempo da abundância do reino de Deus para todos os povos. É interessante que diz ali em Isaías 25:6, isto relacionando com o que já tínhamos visto anteriormente acerca de Abraão, para todas as famílias da terra, esta referência aos vinhos como sinal de festa e abundância, que Jesus é o que ele está aqui a fazer, trazer bons vinhos ali ao casamento, anunciando o reino de Deus. Mexe connosco nesta questão do local sagrado. O templo iria ser destruído, e foi, no ano 70, mas o verdadeiro santuário, aquele que não é destruído mais, é o próprio corpo de Cristo. Sim, morreu, mas ressuscitou, e nele nós podemos ter vida. A terceira parte que nos choca é a questão de crer. Eu gosto sempre de, à maneira que João fala, perguntar: tu crês ou tu crês? Tu crês como João 1:12 e és filho de Deus, ou tu crês como os que viram os sinais em João 2 e Jesus não confia em ti? Jesus não tem muita confiança, porque notem o que diz ali João: conhece a todos muito bem e sabe a fragilidade do nosso coração. E se nós cremos nele, que seja como João 12, sermos filhos de Deus, e isso é pura graça de Deus. Eu vou aproveitar, então os irmãos podem ler o capítulo 3 e 4 para a semana, também nesta perspectiva, as conversas de Jesus com a mulher, com Nicodemos, tendo em conta aquilo que é mencionado lá no prólogo, há palavras que são repetidas. Eu queria também aproveitar aqui, se me é permitido, pedir que os irmãos orem, porque nós estamos aqui com alguns problemas nas instalações da igreja em relação à vizinhança do prédio, por causa de ruídos e outras coisas. Temos que fazer algumas obras, também pela graça de Deus estamos a ter mais pessoas,
e estamos a precisar de fazer obras porque estamos a ter alguns problemas, já foi lá a polícia, e queremos ter paz com todos. Eu peço que orem por isso, e também nós não temos recursos para isso. Se vocês sentirem, ou as vossas igrejas sentirem direção de Deus em poderem enviar alguma oferta e contribuir para nós podermos fazer obras, temos agora ali não sei quantas paletes, mais de 20, para tentar forrar a igreja com paletes por causa de som, porque nos foram dadas, mas precisávamos de outros materiais que também não temos acesso para isso. Por isso, se quiserem orar e contribuir, nós ficaríamos gratos. Que o Senhor vos abençoe. Ok, Paulo, obrigado. Vamos terminar orando ao Senhor. Eu vou pedir à Ruth. Ruth, podes terminar com uma palavra de oração, se faz favor? Ok.